Renan Santos merece o voto de alguém ou não? O meu não e dos meus eleitores não. Por quê? Quem que manda lá no MBL? Renan, o irmão dele. São eles os que mandam mesmo lá. Sim. Cara, eu não me convenci, sabia? Com isso aqui? Eu acho que tu volta. Aí, ó. Eu queria dizer pros ex-MBL que estão aí, não me convenceu, cara. Que você não volta pro MBL daqui a um ano. Tu Não me voltaria convenceu. pro Não, MBL? não sem chance nenhuma. Por quê? O que te decepcionou a ponto de você dizer que não volta? Porque, por conta dessas relações, quando você percebe como elas são dadas, é como você voltar com a ex que traiu você, mas ela no final do dia falava, não, amor, eu amo você, foi uma recaída minha. E como é que eu enxergo isso? Eu vou dar mais um exemplo de relação humana mesmo. Em 2024, tinha o meu aniversário, tinha acabado de voltar, fazia uns 9 meses que eu tinha voltado para Natal. Meu público era muito mais nacionalizado, muito mais São Paulo, muito mais Rio. E o que aconteceu? Como eu estava há pouco tempo na cidade, não consegui trazer muitas pessoas para um evento que o MBL ia fazer. E aí, dentro desse evento, ia vir o Renan, o Kim, o Arthur, o Guto, e eu tinha pedido para vir o Coxinaro também. Era meu aniversário. Daí, como eu não consegui colocar muita gente, o Kim já desistiu de ir. Aí o Renan ficou doente. Eu quero acreditar que ele ficou doente. E aí veio só o Arthur e o Guto, eles nem sabiam que era meu aniversário. E veio o Coxinaro. Então, uma coisa que eu pensei naquele dia, até fiquei puto, eu gostei bastante do Coxinaro, eu falei com os caras quando chegaram lá, com a galera que organiza. Eu cheguei pra ele e falei, irmão, vocês fizeram errado, velho. Se a gente tem um time, se tivesse 10 pessoas aqui, tinha que vir todo mundo. Mas só porque não teve o número que vocês queriam, o Kim não quis ir, o Renan ficou doente. E aí o Coxinaro tava lá comigo. Então, é nesse nível de relação que eu percebo que é muito mais o valor que eu posso ter ir olhando agora em real para o partido do que necessariamente o que eu significo para o partido. Eu nunca participei de nenhuma decisão de nada dentro do MBL. Geralmente é só, beleza, é isso, façam isso. E a posição de me colocar, por exemplo, como deputado federal eleito pela União Brasil, eu iria ter, em níveis de cargo, de político, mesmo cargo do Kim Kataguiri. E se eu me rebelasse? Eu acho que talvez seja essa ideia. Por isso que eu falo que é muito mais sobre temer do que amar. Porque a partir do momento que ele fala, meu irmão, foda-se o que você é o que a gente vai querer. Aí você é desconstruído como um ser que pensa, como um ser que consegue fazer um raciocínio e consegue compreender o que é certo e o que é errado, e você começa a relativizar muitas coisas. Vou dar outro exemplo disso, que muita gente discordou dentro do MBL, mas ninguém botou pra fora. Quando o Kim declina de ser candidato à prefeitura, que foi uma sacanagem que fizeram com ele, muito evidente, a União Brasil fez uma sacanagem com o Kim Kataguiri. Ok, Kim saiu como vítima. Mas a partir do momento que do nada o Kim levanta, junto com o MBL, que vai apoiar o Ricardo Nunes, o que aconteceu? Ninguém foi avisado disso. E a gente fala, beleza, Ricardo Nunes é um cara completamente convencional, político convencional, de centrão. Mas aí a gente justifica, porque a gente tá de dentro, e a gente cria um auto-engano. Não, é estratégico, não é bem isso, tal. Então você vai... Isso é um exemplo. Mas isso acontece diversas vezes para outras coisas. E aí quando você sai, você começa a interpretar isso, você fala, eu não tava pensando por mim, eu tava pensando através do meu medo. Ou era aquilo, ou... Tu acha que eles terem anulado lá, omitido o voto em 2022, foi bom ou ruim? Eu acho que foi certo ou errado? Em primeiro turno, eu acho que foi certo. Por quê? Eu falo isso porque provavelmente seja o que eu vou fazer, tanto para governo do meu estado quanto para presidente. Felipe, eu não vou chegar para um cara que eu não confio e vou dizer, meu irmão, vamos pedir voto para ele, vou dar meu nome para você. Primeiro turno, acho que não tem que pedir para ninguém. Exatamente. Mas agora, segundo turno, eu acho que é qualquer um pelo PT. Seja Zema, seja Flávio, Tu seja votaria Renan Santos contra Flávio Bolsonaro? No segundo turno, eu acho muito improvável esse cenário. Eu sei, e por isso eu tô perguntando ele ainda assim, porque eu gostaria de entender até que ponto houve uma... Deixa ele... Calma, bonito. Calma, que a tua pergunta é muito boa. É porque os dois perguntaram ali. Respira, calma. Essa pergunta é boa. Solta o superchat primeiro, essa pergunta é... Segura. É igual Faustão, segura. Vai lá, João Kleber. Pera. Vai lá, solta lá o superchat. Talbre enviou R$50. Faustino, a pior defeito do homem é a ingratidão. Quando você, em uma live, falou chorando que o Renan Santos mudou a sua vida, essa história de, apesar do MBL, não existiria?
Aí, tá vendo? É justamente o que eu falei pra vocês. Percebe que em nenhum momento aqui eu falei, sou grato pela oportunidade que eu tive, mas eu construí a oportunidade. Sim. E nesse episódio específico, eu agradeço o Renan pela oportunidade que ele tinha me dado. Sim. Mas isso não dá legitimidade de eu entregar minha vida pro Renan Santos. Óbvio Cara, que não é tô entrando escravidão, minha alma. porra, Exatamente. É lógico. A minha pergunta pra ti é a seguinte. Você também não apoiou o Bolsonaro no segundo turno, porque você estava dentro do movimento. Não, eu nunca tinha votado, eu não tinha nenhuma pretensão em presidencial. Mas você acha que o grupo errou? Tu chegou a verbalizar isso? Não, no segundo eu tô falando. Em segundo turno, eu acho que sim, porque eu vou dar mais um exemplo local. Tô falando como alguém tá dentro da política agora. Existe uma percepção de quem tá de fora e quando você entra, você vê que é muito pior. Esses mais 4 anos que eu tive lá no Rio Grande do Norte com Fátima Bezerra, que é do PT, junto com Lula, eles disseram que eles iriam revolucionar o Estado, porque dessa vez iria ter um presidente do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, e uma governadora. A gente entrou para os piores índices da educação, a gente tem o pior IDEB do Brasil, a gente tem a pior folha de pagamento de pessoal, nossa receita corrente líquida é basicamente só para pagar a folha do pessoal, a gente não consegue ter nenhum tipo de investimento, não consegue cumprir o mínimo na educação nem na saúde. Ela já feriu ano retrasado o mínimo na educação e agora feriu na saúde. E ainda paralelo a isso, foi o período que mais facções criminosas, via de regra o Comando Vermelho, avançou no meu estado. Então hoje eu consigo olhar de dentro e vejo o que é ter um Partido dos Trabalhadores como presidente e ter uma governadora do Partido dos Trabalhadores, o quanto o meu estado só foi ladeira abaixo. O Bolsonaro, ele, ao meu ver, ele errou muito nas suas pautas. Só que qual é o problema? O Bolsonaro era um inimigo do ponto de vista de que, porra, eu confiei uma coisa pra você e você não me entregou, mas que eu conhecia as intenções. O Lula é o cara que se lá no Rio Grande do Norte pudesse, os caras me matariam. Os caras me jogaram pra ter uma cassação de mandato, porque eu fiz uma comparação numa live, e teve um caso que eu entrei contra uma vereadora que ela utilizou verba parlamentar para fazer um evento em comemoração à prisão do Bolsonaro. E o que aconteceu? A justiça claramente fez uma interpretação muito criativa no TJ para salvar ela. E eu falei, não é errado, caso a população tenha uma interpretação, que o desembargador tenha vendido a sentença. Eu levei uma consideração de uma provável situação que a população poderia ter entendido. Por essa razão, teve um pedido de cassação do Partido dos Trabalhadores dentro da Câmara e iria para frente. E aqui entra o mais curioso. Nesse período dessa cassação, foi quando eu estava com esse mal-estar com o MBL. Então, a única coisa que eu vi que poderia salvar o mandato era eu mesmo. E aí eu vi a principal ferramenta de você não ser aquele cara que só eu sou bom, vocês não prestam. Meu irmão, só eu presto, vocês são um lixo. Porque naquele momento eu vi que eu precisaria de todos os outros vereadores. E aí eu tive que dormir de madrugada, tive que acordar muito cedo para conversar com cada um vereador e começar a entender o que eles achavam de mim, a minha postura que eu tinha, e passar os anseios dele, que por vezes, ele só é um cara de comunidade que, ele não quer entrar em polêmica. E ali eu tratava, às vezes, o cara como, você não presta por conta disso. Foi ali que a minha disposição salvou meu mandato e eu percebi naquele instante que, a política não se faz só, eu sou melhor do que todo mundo. Sim. Então você Existem acha outras que pessoas boas também por aí. o Álvaro Borba estava muito certo, dizendo que o MBL não faz política? Depende do ponto de vista. Por exemplo, quando o Kim Kataguiri articula uma emenda ou ele passa um projeto de lei que, por exemplo, aumenta a pena para queima de ônibus, o cara fez política e conseguiu passar um PL. Mas quando, por exemplo, acho que foi até aqui, inclusive, que eu vi um corte do Arthur com acho que é a Ana, né? Isso. Fala que eles são os melhores. Eu acho que não é por aí. E eu tinha tanto essa mentalidade que depois teve um rompimento com o MBL, eu consegui ter acesso a outras pessoas que vieram me ajudar no gabinete e abrir meu pensamento para deixar outras pessoas chegarem mais próximo de mim. E eu percebi o quanto de pessoas boas tem por aí que também só precisam de uma oportunidade para poder fazer e exercer o trabalho dela. Então, eu acho que quando a gente tranca nessa ideia de que, só a gente presta, primeiro a gente está colocando sobre nós uma autoridade, uma moralidade que é construída apenas por nós mesmos. Quem está enxergando de fora acha isso ridículo. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, a gente entra no limbo de que, quando a gente fizer errado, ou a gente vai passar um pano pra gente e tentar fingir que isso não acontece, ou a gente vai ter que fazer uma autocrítica. Então, mas eu acho que eles fazem uma distinção, esse discurso narrativo deles aí de somos os melhores. Eu acho que eles fazem uma distinção entre partido e pessoa. Então, eles querem dizer o seguinte, o partido é o melhor. E se o cara for bom, tem que estar no partido, digamos assim. Porque o partido é o melhor, é o partido perfeito, é o partido que tem o ideal, é o partido que está começando agora, está cheio de... Então, é o partido.
Mas na hora de fazer a política, igual quem você citou, eles lutam por fazer política. Só que é um discurso perigoso. Mas eu consigo tento fazer essa distinção. Eu acho que o discurso deles é muito mais: somos os melhores como partido. E aí é óbvio, tá dentro do partido é o melhor. Tá fora do partido não é o melhor, entendeu? Eu não concordo necessariamente, mas eu tento fazer essa distinção, porque senão fica muito louco, tá ligado? É tanta arrogância e prepotência que não é possível. Você tem que olhar e falar: não faz sentido isso aqui. Então eu acho que eles fazem essa distinção. Deixa eu te perguntar. Renan Santos merece o voto de alguém ou não? O meu não e dos meus eleitores não. Por quê? Pelos apontamentos que eu já fiz aqui em relação à intenção. Uma coisa é o que eu levanto sobre o que eu acredito no ano de eleição. Outra coisa é o que eu construí durante toda a minha carreira. Se a partir do momento que aí a gente vai entrar em determinados debates, por exemplo. Antes, era conveniente, por exemplo, ser contra o aborto. Ou ser a favor do aborto. Mas a percepção da população é diferente, ok? É legítimo mudar de ideia, concordo. Mas vamos para um exemplo mais prático de pragmatismo. Antes, Ricardo Nunes não prestava. Passa a prestar quando a gente está apoiando. Tarcísio não prestava. Não é bem assim quando vira vice-líder do governo. Então, é esse tipo de relação. E agora, olhando para fora, como estão me tratando, por exemplo, eu contei para vocês aqui, nu e cru, o que aconteceu, a minha saída. Eu estava disposto a sair pela missão para perder e botar ele no partido desde que eles conseguissem minha cartunense e eu não tivesse que mentir para o meu eleitorado. Mas só porque eu disse o não, ainda com esse contexto, eles saíram dizendo que eu era traidor, enfim, inventando história e tal, atacando minha família e tal. Então, se esse cara fez isso comigo, esse grupo, se eles tiverem realmente poder, o que eles vão fazer? Mas isso não é política, no final das contas? Todo mundo fica falando aqui para mim que isso é política. Eu não concordo, tá? Não, eu acho isso horroroso. Não, eu não concordo. Eu não tenho essa visão. Eu não acho que é política, porque essa política bateu na minha porta e eu disse o não. Eu disse vários sim, mas quando eu vi que eu tava... Não, eu digo, por exemplo, do Ricardo Nunes, do Tarcísio. Não é uma maneira de... Vamos lá, estamos tentando mudar o jogo. Não é o jeitinho da política? Eu acho que não também, porque desde que eu entrei, eu não me rendi a nada. Me ofereceram cargo na presidência da Câmara, me ofereceram cargo na prefeitura, eu neguei todos, mesmo sendo vereador do partido do prefeito. Então, isso é muito mais do que você... Eu vou dar um exemplo do que é sistema, por exemplo. A gente tem a ideia de sistema de que, porra, sistema é isso, esse grande caso está acontecendo com o Banco Master, foi lá o Petrolão, é o Lula... O sistema é o seguinte, pessoal. O sistema é quando você entra realmente em situações onde você começa a ocupar espaço de poder e você, por exemplo, tô na vereança, vou pegar cargo do prefeito, sei que ele tem coisa errada, mas espera aí, vou pegar cargo para ele porque tem pessoas que precisam desses cargos, elas estão comigo. Eu botei minha mão no sistema, justifiquei para mim mesmo, criei um auto-engano e sem perceber eu já entrei no sistema. Passou-se a eleição, me tornei um deputado federal ou, sei lá, um governador. Porra, a empresa tal tem uma intenção boa de não sei o quê, vai me favorecer aqui, a gente vai conseguir fazer um grande projeto. Vamos fazer uma coisa... Botei mais uma mão, justifiquei o auto-engano. Então, quando você vai ver, o presidente da República... Né? Essas concessões, você já entrou com o braço inteiro e você nem percebeu. Então, eu acho que é possível fazer política assim, sem você se envolver dessa forma, porque eu já faço lá na minha cidade. E se for, por exemplo, para sair do MBL e os caras ficarem me xingando como estão xingando... Eu não me preocupo porque eu não botei essa mão dentro do sistema. O que vai estar existindo é só esse ruído do lado de fora. E aí esse ruído, ele só valida para mim se eu levar em consideração que esse ruído existe. E para mim, hoje não existe esse ruído. É tanto que me rebatem lá na minha cidade, eu simplesmente nem respondo e ignoro por completo. Por quê? Quando você vive dentro de uma bolha, você acha que a realidade que existe é só aquela bolha. Eu tava comentando com os meninos, me atualizando de várias coisas, eu, porra, não tô sabendo disso. E por quê? Quando eu deixei de seguir todo mundo que era do ecossistema do MBL, eu percebi que nada do MBL chegava mais em mim. Então eu percebi que tudo aquilo que eu vivia era só uma bolha dentro do MBL. E aí, mais uma vez, é possível fazer política. Agora, quais são as pessoas? Quais são as intenções? Qual a intenção do coração? E aí que a gente entra nesse limite e eu respondo já a tua pergunta. Eu não votaria nem no Renan, nem no Flávio. Eu anularia também igualmente o voto se fosse os dois no segundo turno. Porque, pelo que já foi mostrado pelo Flávio, eu já consigo ter uma percepção do que é o coração dele e eu já tive na prática a percepção do que seria o coração do Renan. Então eu não votaria em nenhum dos dois. E entre o Lula e o Flávio? Entre o Lula e o Flávio, eu votaria no Flávio. Entre o Lula e o Zema, eu votaria no Zema. Entre o Lula e o Caiado, eu votaria no Caiado. Entre Cabo Daciolo e Lula, eu votaria Cabo Daciolo. Votaria no Renan entre o Lula e o Renan. Mas e se o Flávio fosse ou o Renan, ou qualquer outro candidato fosse provado qualquer tipo de corrupção? Não votaria.
E nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu tô contigo. Eu penso que a política tem que ser tratada dessa forma. Foda-se. E se tiver que sair da política também, ok. É melhor perder com cabeça erguida e consciência limpa do que, porra, se curvar o demônio e abraçar o diabo em nome de qualquer coisa que você queira.